Para dar continuidade ao estudo dos complexos, vamos definir aqui algumas generalidades e conceitos que se fala em números complexos, como sendo, por exemplo, o conjugado, o inverso, o simétrico. Vamos então definir, primeiro de tudo, 4 complexos, 2 na forma algébrica e 2 na forma trigonométrica, para darmos exemplos do que estamos a falar. Eu vou começar então pela igualdade de 2 complexos. Isto é uma situação importante, nós sabermos quando é que 2 complexos são iguais. O que é que tem que acontecer, quer estejamos a trabalhar na forma algébrica, quer na trigonométrica, para 2 complexos serem iguais? Bom, começando então pela forma algébrica, tenho aqui Z1 igual a Z2. Reparem, o Z1 está na algébrica e o Z2 também. É intuitivo, não é? É intuitivo e portanto, fácil de perceber que para 2 complexos na forma algébrica serem iguais, eles terão que ter a mesma parte real e a mesma parte imaginária. Ou seja, a parte real do Z1 tem que ser igual à parte real do Z2, A igual a C, e a parte imaginária do Z1 tem que ser igual à parte imaginária do Z2, B igual a D. Não é preciso estar a meter aqui o I, não é? Desde que o B seja igual a D, está garantido. Porque os complexos têm que cair no mesmo ponto, se são iguais, não é? E se são iguais, então a parte real e a parte imaginária tem que ser igual. Se estivermos na forma trigonométrica, vamos então a dizer aqui que o complexo Z3 e Z4 são iguais. O que é que tem que acontecer? Vou considerar então aqui o Z3, que é igual ao Z4. Portanto, os dois caem aqui em cima deste ponto. Bom, uma coisa tem que acontecer. A distância à origem tem que ser igual para os dois, não é? Portanto, se 2 complexos são iguais, o módulo de um deles tem que ser igual ao módulo do outro, ok? Portanto, o R3 tem que ser igual ao R4, não há outra hipótese, ok? Isto é importante porque às vezes dão-nos um número complexo, mas com capas aqui no lugar do módulo, ou na parte real, ou na parte imaginária, colocam lá capas, e depois dizem assim, termina o capa de modo que o complexo Z3 seja igual ao Z4. E nós, então, vamos às condições que obrigam a que isso tenha que acontecer, ou seja, se são iguais, o módulo tem que ser igual. Isto também acaba por ser intuitivo, não é? E relativamente ao ângulo, relativamente aqui ao argumento de cada um deles, tem que ser iguais? Aqui já não tem que ser iguais, ok? Podem ser, se forem iguais, realmente os complexos também coincidem. Mas não tem que ser para os complexos serem o mesmo, ok? Porquê? Porque para cair no mesmo sítio, não é? Eu tenho aqui o Z3, tem um determinado θ. Para o Z4 também cair assim, aqui, o ângulo dele, o argumento dele não precisa ser θ, pode ser θ mais uma volta, ou mais 2 voltas, ou mais 3 voltas. Desde que caia aqui em cima, já é igual, ok? Portanto, o que tem que acontecer é que um dos ângulos, e este 3 e este 4 podiam estar trocados, não é? Um dos argumentos tem que ser igual ao outro argumento mais 2kπ. Reparem que 2kπ é exatamente isso que faz, dá voltas completas. Okay? Se o k for 1 dá uma volta, reparem que 2π é uma volta, se o k for 2 dá 2 voltas, se o k for 0 não dá volta nenhuma, e portanto estas são as condições para termos uma igualdade de 2 complexos na forma trigonométrica. Vamos agora analisar aqui uma outra situação que tem a ver com polinómios. Eu coloquei aqui este teorema, por uma questão de vermos mais um bocadinho, de ficarem alertados para isto. Chama aqui a atenção, em termos de exame nacional, nunca saiu este teorema, nunca apareceu, ok? Já não digo o mesmo aqui desta igualdade de 2 complexos, ok? Portanto, esta foi mais uma curiosidade, é sempre bom sabermos mais um bocadinho do que menos, não é? Agora estou a chamar a atenção, este teorema nunca saiu. Também não é obrigatório saberem a demonstração do teorema, embora ela fosse simples, porque baseava-se apenas em 2 propriedades do conjugado, mas não é objeto, é só saberem isto. Se um complexo Z é raiz de um polinómio do segundo grau, aliás, e se for do segundo grau, pode ser de qualquer um, eu coloquei aqui segundo grau, mas pode ser outro grau qualquer, ok? Se Z é raiz, o seu conjugado também é raiz, ok? O que é que isto quer dizer? Eu tenho aqui um polinómio qualquer, vou fazer aqui uma expressão geral para um polinómio, há um x levantado a 1, mais há 2x ao quadrado, mais reticências, a n, x levantado a n. Atenção que estou também a considerar que os coeficientes deste polinómio são números reais, ok? Este teorema é válido para coeficientes do polinómio números reais. Este x então é a variável e os zeros deste polinómio podem dar então, agora que estamos em complexos, quando vamos resolver isto, o x pode ser real,
ou pode ser complexo, ok? Ou o x também pode dar um número complexo. Ou seja, um polinómio agora pode ter raízes reais e complexas, ok? E o que é que diz este teorema? Se um determinado complexo z for raiz, ou seja, se p de z for igual a zero, quer dizer, por este teorema, que o seu conjugado também é raiz, ok? Também é raiz, também dá zero. Pronto, é apenas, tenham este mais como uma curiosidade. Depois, os exercícios de complexos, à imagem do que se passa na trigonometria, também são muito característicos nas provas. Portanto, fazendo uns quantos exames nacionais, nós conseguimos aperceber que tipo de pergunta vai sair, ok? E isso então vamos guardar agora para a parte final, nos exames que vamos fazer. Uma outra situação importante, e esta situação sim, já é mesmo importante, tal como aqui o primeiro ponto, a igualdade de dois complexos é uma coisa que por vezes se utiliza, que sai nas provas, a questão do conjugado também, ok? É normal terem que aplicar o conjugado na pergunta de complexos. Então, o que é o conjugado? O conjugado de um complexo é apenas trocar o sinal da parte imaginária, ok? Portanto, nós temos, eu vou dar aqui um exemplo concreto, tenho aqui o conjugado, um complexo z, por exemplo, 2 mais 3i. Um complexo z, 2 mais 3i, vou aqui marcar 2, 3. O seu conjugado, portanto o z barra, representa-se por uma barra, o conjugado em cima, não é? O seu conjugado é trocar o sinal, portanto poderemos meter a barra também aqui, se entendermos, portanto pode aparecer também assim, ok? É então trocar o sinal da parte imaginária, fica 2 menos 3i, ok? Então vamos representar aqui no referencial, 2 menos 3i, ficamos aqui, menos 3, portanto este é o conjugado. Graficamente o que é que concluímos? O conjugado de um complexo, uma vez que nós trocamos o sinal da parte imaginária apenas, é uma simetria do complexo que nós temos relativamente aqui ao eixo do x, ok? E isto é importante até para a escolha múltipla, portanto é habitual haver este tipo de conceito nas provas. O conjugado, portanto o conjugado é trocar o sinal da parte imaginária e então transforma-se numa simetria, aqui graficamente é a simetria relativamente ao eixo horizontal, ok? Porque a parte real mantém-se e a parte imaginária é que troca. Daí que, se estivermos a ver o complexo conjugado na forma trigonométrica, que tenho aqui escrito, o que é que vai acontecer? Qual é a consequência? Quando fazemos o conjugado do Z3, por exemplo, está aqui o Z3 é R3 cis θ3, o que vai alterar é só o θ, porque o rho, portanto o módulo do complexo, a distância à origem, mantém-se a mesma. Reparem que esta distância à origem é igual para o conjugado e para o complexo, não é? O que muda é aqui o ângulo. Aqui era θ, aqui fica menos θ. Ok? Portanto, ficará R3 cis de menos θ. Portanto, esta é a forma de escrever o conjugado na trigonométrica. Ok? Também devemos ter presente esta situação. Bom, vamos agora passar aqui a mais uma situação, que é a questão do simétrico. A questão do simétrico de um complexo. Vamos ver, então, o que é isto. E o simétrico, reparem que agora em complexos, o simétrico é a mesma coisa que em números reais, ok? Portanto, nós calcular o simétrico do número era fazer o quê? Era fazer trocar o sinal, não é? Colocar um sinal atrás. Então vamos fazer aqui um exemplo. Vou considerar aqui um complexo Z1, Z, igual a 2 mais 3i, na mesma. Vamos marcar aqui 2 mais 3i. Temos aqui o 3. Está aqui o complexo Z. Onde é que irá estar o simétrico? Portanto, o simétrico é então trocar o sinal, meto-lhe um sinal atrás, estou a fazer o simétrico. Como é que vamos ficar? 2 mais 3i, e agora simplifico aqui os parênteses. Portanto, todas as propriedades que fazíamos com números reais são válidas para os complexos também, ok? Existem outras. Mas, por exemplo, aqui a propriedade distributiva, tirar o parênteses, é a mesma coisa que fazíamos em complexos. Portanto, fica menos 2 menos 3i. Aliás, a mesma coisa que fazíamos em números reais. Então vamos marcar aqui no gráfico. Portanto, menos 2, menos 3. Ora, menos 3 vem para aqui, não é? Bom, o meu desenho pode não estar muito rigoroso, mas o que acontece é que há aqui uma simetria relativamente à origem. Ok? Reparem que pelas coordenadas conseguimos ver. Portanto, o simétrico de um complexo, o que é que vai fazer? Vai rodar aqui π.
ok? Vai passar para o outro quadrante oposto, digamos, relativamente à origem, não é? Portanto, a distância à origem é a mesma. A distância à origem é a mesma. Por isso é que na forma trigonométrica o simétrico mantém o R, não é? Portanto, aqui seria R3. Eu tenho o R3 e ao fazer o simétrico mantém-se aqui R3, porque a distância à origem é a mesma. E o que é que acontece ao argumento, ao ângulo? Eu tinha aqui então θ3 vai somar π, vai somar 180 graus, ok? Ao ângulo. Ou 180 graus, ou 3 vezes 180 graus, ou 5 vezes 180 graus. Tem é que ser um número ímpar, não é? Por isso eu não escrevi aqui, mas vou escrever agora. Este k terá que ser ímpar. Portanto, em termos de argumento, já há uma alteração. O simétrico ficamos com o mesmo argumento que tínhamos, adicionado de π, ou 3π, ou 5π, ou 11π, ok? Que é para existir então aqui esta transformação.